Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre outro circo armado pela TV Cultura aqui no estado de São Paulo, né? Como todo mundo sabe, a TV Cultura é uma TV estatal que ainda opera, infelizmente ainda opera aqui no estado de São Paulo e fez uma entrevista ao ministro do STF, o ministro Barroso esteve no programa Roda Viva, que mais parece Roda Solta ou Roda Morta, comandado pela Playmobil Vera Magalhães. O Roda Viva, que todo mundo sabe que agora é um antro de socialismo e comunismo, e essa é uma das coisas que eu critico no governador Tarcísio, de não ter acabado com essa televisão estatal que usa o meu, o seu, o nosso, o dinheiro do contribuinte para propagar essas ideias comunistas aí aqui no estado de São Paulo. E o Barroso, ministro do STF Barroso, esteve em um programa de televisão, a gente vai falar sobre isso, mas antes não se esqueça de dar seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Então, um dos crimes que o STF comete é dos seus ministros participarem de programas de televisão. Isso é inconstitucional e é contra a lei. Ministros do STF são figuras escuras, quero dizer, são figuras neutras que não deveriam aparecer em programa de televisão e muito menos emitir opinião, quanto mais opinião política, que é que o Barroso fez ao vir aqui nesse antro de comunismo que é a TV Cultura aqui em São Paulo, que deveria acabar, um ofício deveria ser feito, um ofício popular deveria ser feito para acabar com a TV Cultura, porque é um absurdo isso que acontece aqui. Desde que o Augusto Nunes deixou a TV Cultura, o negócio descambou para o comunismo, para o socialismo. Na verdade, a TV Cultura não devia ser nem de direita nem esquerda, a TV Cultura deveria deixar de existir, essa que é a verdade. A TV Cultura realmente deveria ser privatizada e essa é uma das coisas que o Tarcísio não fez ou não quer fazer, né? Essa é uma das críticas, dentre muitas outras, que eu faço ao governador Tarcísio aqui em São Paulo. Mas, pois bem, já que a TV Cultura está aí, convidaram o Barroso para participar, para fazer uma entrevista, e dentre muitas coisas o Barroso lamentou a frase sobre derrotar o bolsonarismo ao citar arrependimento em frente ao STF, disse que foi uma frase infeliz. Todo mundo recorda daquele discurso que ele fez lá na Uni, dizendo para todo mundo que ele derrotamos o bolsonarismo. Então ele realmente veio a público pedir desculpa sobre o que ele falou, mas como que a gente vai fazer juízo de valor para um ministro que elogiava violadores de mulheres? Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, eu não posso dizer a palavra aqui, porque senão o YouTube não recomenda o vídeo, mas como é que a gente vai confiar em um cara que faz esse juízo de valor para criminosos, né? Eu amo todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Aí ele se refere a essa excrescência aqui, que é o João de Deus, que violou várias mulheres, tocou em crianças, enfim, foi preso e condenado a 40 anos. Eu não sei se ele morreu, também não quero saber, mas por aí você vê a índole do Barroso e o juízo de valor que ele faz da pessoa, que é completamente atravessado e completamente enviesado. Mas ele teve lá no programa Roda Viva e, dentre outras coisas, ele disse que ele foi nesse congresso da Uni, a convite, né? Ninguém obrigou ele no congresso da Uni, ele foi convidado e foi porque ele quis. E ele disse então, eu até não ia, mas a menina ligou para minha secretária, disse que o clima era harmonioso, que era bonitinho, que tudo era cheiroso lá, então que ia ter uma comida, que ia ter uma coxinha, não sei o que lá. Na entrevista, acrescentando que o tema do evento era a questão, como eu tenho ódio dessa substituição da palavra problema por questão, né? Questão das plataformas digitais, não é a questão das plataformas digitais, é o problema das plataformas digitais. Mas ele disse que subiu ao palco e se arrependeu do que ele falou. Então, olha só o que o Barrosinho falou sobre a frase
do bolsonarismo? Considero um amigo, considero um homem público de grande estatura, como outros, mas ele particularmente eu destacaria. E tem uma relação muito cordial com o presidente Hugo Mota, que é um sujeito extremamente civilizado. Então, do ponto de vista das relações institucionais, elas são muito boas. Nós podemos conversar e a democracia, aliás, não é o regime do consenso, é o regime em que a divergência é absorvida de forma civilizada e institucional. Isso é um problema também, porque o STF não tem nada que se relacionar com o presidente da Câmara dos Deputados. A decisão da Câmara dos Deputados é da Câmara dos Deputados e decisões do STF são do STF. O STF não pode legislar e ele está legislando. Você lembra de ter votado no Barroso aí nas urnas? Você votou para presidente, para senador e apareceu lá STF, ministro Barroso ou Alexandre de Moraes ou Flávio Dino? Essas pessoas não podem legislar, essas pessoas não são políticas, não receberam um voto sequer. E ele está dizendo aí que é normal ter uma relação com o presidente da Câmara dos Deputados e principalmente com o presidente da República. Eles não podem ter relacionamento nem com o presidente do Senado. Aliás, eu não culpo esse pessoal por estar no cargo deles, porque quem enfiou esse sujeito lá foram os senadores. Os senadores aprovaram a entrada do Flávio Dino, aprovaram a entrada do Barroso, aprovaram a entrada do Dias Toffoli, né? Então a culpa maior de tudo, do que está acontecendo, são dos senadores. E os senadores, vendo o problema que aconteceu aqui no país, não fazem nada. Então a gente vê um conluio entre o Senado, a Câmara dos Deputados, o STF e a presidência. Virou tudo uma coisa só. E isso não poderia acontecer. Isso não é normal, gente. Volto a repetir, digo de novo. Não é normal o ministro do STF participar de programa de televisão. A gente viu a Carmen Lúcia no Natal participando do programa da Rede Lixo de televisão. Ela participou do Amigo Secreto dos Famosos. Desde quando a Carmen Lúcifer é uma celebridade famosa? Isso é crime, gente. É completamente ilegal esse pessoal aparecer e emitir opiniões políticas. A gente vai ver aqui durante o vídeo que o Barroso esteve na fronteira da Venezuela recebendo refugiado. Qual que é o papel político que esse cara tem para receber refugiado na fronteira com a Venezuela aqui do Brasil? Mas, pois bem, vamos ouvir que ele realmente admite que falou, que derrotou o bolsonarismo. Ministro. Essa pacificação eu acho que a gente conseguiu. Agora, num julgamento como... Vocês estão vendo? Essa pacificação a gente conseguiu. O STF não tem que conseguir nada. Quem tem que conseguir são senadores e deputados federais eleitos pelo povo. Do 8 de janeiro e um julgamento como o do ex-presidente, é muito difícil você conseguir uma pacificação plena, porque, evidentemente, quem está respondendo a um processo penal correndo o risco de ser condenado e foi efetivamente condenado, não está com o espírito pacifista. Daniela, o arrependimento, ministro, qual é o arrependimento? Não, nesses 12 anos e pouco no Supremo, eu fui nesse congresso da UNE, a convite. Eu até não ia, porque eu fiz o movimento estudantil, mas a menina ligou para a minha secretária-geral e disse: olha, o ambiente aqui é harmonioso, nós chamamos o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, o Orlando Silva, que era o relator do projeto, era para discutir a questão das plataformas digitais. E o Flávio e o Orlando espertamente me colocaram para falar primeiro. A hora que eu subo no palco para falar primeiro, tinha uma oposição derrotada. E aí o palco é cercado por um grupo com corneta, tambor, barulho, xingamentos, que atendia pelo sugestivo nome de fagulha revolucionária trotskista. Eu nem sabia. Então, vocês perceberam o ambiente que esse cara foi? E ele foi porque ele quis. Ele é cheio de socialismo, de comunismo enraizado, o Barroso. Ele não quer perder a boquinha, a hegemonia de Brasília, que é na maioria comunista. Eu sabia que ainda existiam essas coisas. E aí eles... E ainda lança essa, não sabia que existiam essas coisas. Não, o comunismo para mim já tinha acabado, né? E ele fala isso com a maior cara de pau. Na gritaria, e eu não conseguia ouvir a minha voz, comecei a gritar para ver se conseguia falar, e uma certa altura desisti e falei assim: para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos uma ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, e aí falei: nós derrotamos o bolsonarismo. Foi uma frase infeliz. Porque, primeiro, o nós dava a impressão que foi o Supremo. Eu queria dizer foi a sociedade brasileira. Isso era logo depois da eleição. Agora ele joga a culpa para a sociedade brasileira.
Não, foi a sociedade brasileira que derrotou o bolsonarismo. Tá vendo como ele toma partido? Ele é partidário de ideias. Está disseminando isso em programa de televisão. Isso não pode. Mais uma vez, não pode. E segundo, eu nunca fulanizei o debate. Eu não gosto de fulanizar, nunca faço um argumento ad hominem. Portanto, eu queria dizer o extremismo, essa forma incivilizada de reagir, e aquilo, de certa forma, era um desrespeito a milhões de pessoas que tinham votado no ex-presidente. Tá vendo? Isso é um desrespeito a milhões de pessoas que teriam votado no ex-presidente. Quem é ele para julgar se é respeitoso ou desrespeitoso? Tá certo que ele é juiz, né? Ele tem que julgar as coisas, mas ele tem que julgar as coisas competentes ao Supremo Tribunal Federal, que é principalmente guardar a Constituição, e é uma coisa que essa gangue do STF não faz. De modo que aí eu fiz, Dani, a única coisa que alguém deve fazer quando comete um erro: pedir desculpas. No dia seguinte fiz uma nota e queria pedir desculpas. Foi uma frase mal colocada e eu lamento ter proferido. E aí, depois que você pede desculpas sinceras, na tradição judaico-cristã, aliás, hoje é véspera do Ano Novo Judaico, Shana Tová para a comunidade judaica, a tradição judaico-cristã é a que você merece o perdão se for sincero o arrependimento. E assim foi, pedir desculpas e seguir viagem. Agora, o perder uma areia numa mola, eu me arrependi depois de 3 dias sendo xingado na rua em Nova York, entendeu? Essa foi colocada de verdade. E nunca disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Ah, não, nunca disse, né? Aí o que ele está dizendo, nunca disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Tá aqui, Barroso. Aqui, você nunca disse eleição não se ganha, eleição se toma? Aliás, essa primeira oração, vamos dizer assim, foi falada pelo Zé Dirceu. E você repetiu exatamente o que o Zé Dirceu falou. Agora eles estavam ontem, mas no meio da audiência nem deu pra... Eu brinquei com ele de eleição não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse é o Barroso. Não se brinca, gente. Ele falou, eu brinquei. Eleição não se vence, eleição não se toma. Quando que um juiz do Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior de um país, onde você não tem mais a quem recorrer, depois do Supremo Tribunal você vai recorrer em instâncias internacionais, ou como ele mesmo falou, né? Vai reclamar com o Papa. Então, você só pode reclamar com o Papa. E esses caras não podem ficar brincando com isso. Não podem. Essas brincadeiras dizem muito sobre a personalidade dessa gangue que tomou o STF, né? A gente viu no começo do vídeo que ele falou sobre o João de Deus. Então isso diz muito sobre a índole do sujeito. Dentre outras coisas, o Roberto Barroso falou da anistia, falou que soa razoável a discussão sobre a redução de pena dos condenados pelos atos de 8 de janeiro no Congresso Nacional. Segundo o magistrado, a concessão da anistia é competência do Legislativo e cabe ao Supremo apenas verificar se é constitucional. Tá bom, mas vocês orientaram Hugo Mota a votar o PL da anistia, que deixou de ser PL da anistia. Aliás, vocês indicaram que o relator do PL da anistia fosse o Paulinho da Forca, da Força. Paulinho da Força envolvido em vários escândalos no STF, desvio de dinheiro, onde o seu Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes o absolveram, arquivaram o processo deles e agora falaram para o Hugo Mota dizer que o Paulinho da Força seria o relator da PL da anistia, que já começou com o nome errado, já começou com a nomenclatura errada. PL da anistia é uma nomenclatura errada para quem não cometeu crime nenhum, então você vai anistiar o crime de quem nunca fez nada. Então começa com a nomenclatura errada, mas se é para dar alguma nomenclatura que seja para absolver esse pessoal, tudo bem, PL da anistia, vamos anistiar as pessoas de crimes que elas não cometeram. Agora já mudou de nome para PL da dosimetria. PL da dosimetria que só vai definir o quanto a pessoa vai ficar presa. Por exemplo, em vez da Débora do Batom, que manchou a estátua lá em Brasília de batom,
pegar 17 anos de cadeia, ela vai pegar 7 anos de cadeia. E ainda assim é culpada por um crime que não cometeu. Ela está sendo acusada de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, quando ela só manchou uma estátua com batom que saiu com sabão no dia seguinte. Se fosse para condenar a Débora a alguma coisa, teria que ser destruição de patrimônio público e não daria nenhum ano de cadeia, poderia ser substituído por uma pequena multa, ou cesta básica, ou trabalho voluntário na comunidade, né? Então a PL da anistia virou PL da dosimetria, onde eles não vão anistiar ninguém, eles só vão diminuir a pena. Então acaba não dando em nada. E o Barroso compactua com tudo isso, né? Então o ministro está preso no mundo de Nárnia, né? Eles vivem numa realidade paralela, onde ele realmente acredita que esse pessoal cometeu um crime. Ele falou que não participou da discussão atual no Congresso, tá bom, ou de qualquer ato sobre anistia. Na semana passada a Câmara aprovou o regime de urgência, o projeto, como eu acabei de falar. Durante a entrevista ele relembrou que chegou a conversar com o presidente da Câmara do Senado na época da morte do Papa Francisco e disse para ele que as penas dos presos de 8 de janeiro deveriam ser menores. Aí tá outro erro, e o Barroso insiste em conversar com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, dando conselhos. Então, gente, o presidente do STF não aconselha a presidência da Câmara nem a presidência do Senado. Eles não podem conversar. Cada um tem o seu papel. E a gente vê que o Barroso insiste durante a entrevista dizer que aconselha a presidência de outras casas, de outras instituições interferindo. Por isso que a gente acabou de ver que não existe mais sistemas de freios e contrapesos aqui nesse país. Então, depois de se contradizer, dizendo que ele conversou com o presidente da Câmara, com a presidente do Senado, ele disse que a competência política para decidir sobre a anistia não é do STF, é apenas da Câmara dos Deputados, e a gente sabe que ele fala isso, que é papo para inglês ver, né? Que é tudo mentira o que ele está falando. A anistia antes de julgamento era absolutamente inaceitável e violaria a independência do Poder Judiciário. A anistia posterior ao julgamento é uma competência do Congresso, está na Constituição. O modo como vai ser feita essa anistia é evidentemente passível de controle de constitucionalidade pelo Supremo, como tudo é na vida. Então ele está dizendo uma coisa que ele vive desdizendo, que a competência é do Congresso, quando a gente sabe que o STF desautoriza o Congresso, como naquele julgamento do IOF, onde o Lula perdeu no Congresso, recorreu ao STF e o STF anulou um julgamento do Congresso, né? Então é isso que o Barroso vem, propaga e confirma na televisão, na mídia de TV aberta. Aqui a gente viu o Barroso chorando, dizendo que foi visitar os refugiados venezuelanos fugindo do regime socialista, do regime tirânico do Maduro, e vindo aqui para o Brasil, como se aqui não existisse o regime, né, Barroso? Maria Cristina, chega de uma centena de venezuelanos. E aí eu fui até eles estavam sentados lá, e aí eu disse, olha, e você vê aquelas pessoas, senhoras de idade, crianças, vieram com a roupa do corpo, era uma cena muito chocante mesmo. E aí eu continuo emocionado quando falo isso. Aí eu falei para eles assim, vocês são muito bem-vindos aqui. Aqui é um país o Brasil é um país que acolhe as pessoas. Aí levantou-se esse senhor para agradecer. E foi isso que me emocionou na hora. Mas é só para dizer esse é o Brasil. Que acolhe a todos, não discrimina ninguém. Com isso, então, a gente vai dar um intervalo, o ministro vai beber uma água, todos nós, e a gente vai... É triste, né, ver essa palhaçada aí do Barroso chorando. Vai ganhar o Oscar, né, Barroso? O país que acolhe as pessoas, o país que prende as pessoas por crimes que elas não cometeram, o país onde o STF bloqueia contas bancárias de pessoas acusadas de crimes que não cometeram, né, Barroso? Um país que mata presos políticos, não preciso nem falar o que aconteceu com o Clezão, né, Barroso? Afinal de contas, todos vocês do STF estão envolvidos aí
na morte do Clezão. E agora ele vem em rede nacional de televisão dizer que o Brasil é um país que acolhe as pessoas, né? Que tem refugiado na Argentina, que tem jornalista refugiado nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, uma juíza, a Ludmila Lins Grillo, o Lacombe, que foi para os Estados Unidos também. Então, essa é a democracia que acolhe as pessoas. E é lamentável testemunhar esse tipo de choradeira, essas lágrimas de crocodilo do ministro do STF em plena rede nacional de televisão. O Barroso também falou do voto do Fux, né? Falou publicamente sobre um voto que um colega dele do STF emitiu, o voto do Fux, que foi um voto técnico, que foi um voto realmente de ministro do STF. O Barroso criticou o voto do Fux, embora disse que não ia criticar publicamente, acabou falando que não vou criticar publicamente. Então isso, Barroso, já é uma crítica ao voto do Luiz Fux. Feitas de público pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito das urnas. Ao longo das 14 horas de voto do seu colega, o ministro Luiz Fux, ele lançou algumas das principais teses que sustentam o discurso de uma parte da sociedade, inclusive de descrença no próprio processo eleitoral e de descrença no própria justiça eleitoral e, por consequência, no Supremo Tribunal Federal. Em uma dessas falas, o ministro Fux fez referência ao seguinte, ele disse, abro aspas, para mim, eleição não se toma, se ganha, fecho aspas. Não sei se o senhor chegou a ouvir este exato momento. Foi uma referência a uma desinformação fartamente explorada, inclusive contra o senhor. Depois do voto dele, vários colegas disseram estar estupefatos, foi a palavra que eu mais ouvi, né? Eu queria um arrazoado a respeito de tudo isso. A Mortadela Lima acabou falando sobre o vídeo que eu acabei de mostrar aqui, dizendo que o Barroso disse realmente que a eleição não se ganha, não se toma. E agora o Barroso vai negar que ele nunca ouviu ter falado isso na imprensa. Eu não ouvi essa frase, sinceramente. E a frase não é minha, a frase foi de um senador de Roraima, enfim. Como eu disse, é uma desinformação explorada. A única coisa que eu disse mesmo foi nós derrotamos o bolsonarismo, isso nós vamos falar daqui a um minutinho. Mas, apenas porque eu gosto de trabalhar com a verdade, eu gosto de dizer, é uma fagulha divina, na verdade, e eu sou um sujeito que eu só faço o que é certo e procuro só trabalhar pela verdade. Viu? Ele só faz o que é certo e procura trabalhar pela verdade. Dá para perceber, né? Nesse caso do ministro Fux, mas ele disse também que eu era o maior jurista sei lá, usou uma expressão simpática. Nós somos amigos, eu quero bem a ele e não há nenhuma chance de eu criticá-lo publicamente. Já está criticando. Mas veja você. Até a Mortadela Lima riu. Independentemente de concordância ou discordância, ele espelhou, e acho que talvez tenha sido bom, a visão de uma parte da sociedade brasileira. Uma vez eu escrevi sobre o ministro Marco Aurélio, que foi lembrado aqui, que era normalmente o voto vencido. Eu escrevi um artigo, às vezes, em uma homenagem a ele, chamado A Voz dos Vencidos. Às vezes é bom você ter a vocalização do sentimento de todos os segmentos da sociedade. Eu acho que possivelmente o ministro Fux fez isso. Ele vocalizou o sentimento de uma parte da sociedade. Não quer dizer que eu concorde, mas eu não preciso concordar com as pessoas para respeitar o direito delas terem o papel que acham que deve ter. De modo que eu compreendo e respeito, mesmo quando não concordo. Aliás, Tá vendo? Ele tá dizendo aí que ele tá preocupado com uma parte da sociedade. Isso é posição política, pessoal. Isso é uma posição política. Ele não tem que estar preocupado com o que a sociedade pensa. Na verdade, ele não legisla para a sociedade. Ele julga ações dentro do Supremo Tribunal Federal e agora está criticando publicamente o voto do Luiz Fux, que foi um voto técnico,
onde ele chamou réu por réu e analisou ponto por ponto, e a decisão final dele é que o STF não teria competência para legislar sobre esse assunto e que todo esse julgamento fantasioso e teatral deveria ser anulado. Essa foi a conclusão que o Luiz Fux chegou, e o Barroso critica aos quatro ventos quando não poderia fazer isso, porque, de novo, um juiz do STF não é legislador, ele não está aí para participar de programas de televisão e emitir opinião política tanto para um lado quanto para o outro. Lamentável. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua paciência. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.